Bom dia, boa tarde, boa noite! Começando agora a nossa live Mulheres na UTI. Um lugar de tratamento intensivo para quem precisa de cura física e na alma. Hoje, então, a nossa live ela é especial. A gente vai estar falando com profissionais da área da saúde, com pessoas que cuidam de quem cuida, de pessoas que realmente estão dispostas a passar por um tratamento intensivo, seja no físico ou na alma. E você que já está aí conosco, nós agradecemos muito a tua participação e pedimos para que vocês mandem aviãozinhos para convidar outras pessoas para estar aqui conosco, para ouvir um pouco sobre esse assunto tão sério, esse assunto tão importante, que é cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde também emocional e espiritual. Vocês estão conseguindo me ouvir? Quero interagir com vocês, quero ver se vocês conseguem ouvir e agradecer por todos que estão entrando. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, prestando essa homenagem e falando sobre esse assunto realmente super importante, um assunto delicado, mas necessário, ainda mais neste tempo em que a gente está vivendo, um tempo onde cuidar da saúde não é só o que se falava antigamente, né, de ser fit, de ser algo mais estético, prolongar o tempo de vida. Cuidar da saúde hoje é algo realmente extremamente necessário, importante, e tem sido até por muitos um assunto amedrontador. Então, vamos lá. Vamos falar então sobre UTI. O que é UTI? Né? UTI, estou tirando aqui para ir. Agora sim, vai ficando melhor, né? A gente vai podendo se falar, se enxergar, se comunicar melhor. Queridos, UTI a gente conhece como unidade de tratamento intensivo ou como CTI, né? Alguns hospitais, esse lugar é como centro, não como unidade. Mas é um lugar geralmente onde pessoas estão enfermas com uma doença realmente muito grave, já com comprometimento, com uma debilidade, necessitando mesmo de cuidados prévios intensivos e onde os cuidados, inclusive com as visitas, os familiares, tudo é muito restrito, porque é extremamente necessário que a gente possa, então, aquela pessoa que está ali recebendo aqueles cuidados, possa estar 24 horas sobre um cuidado intensivo. E essa live é um pouco para falar sobre isso, sobre esses cuidados. Não somente os cuidados com quem está lá no hospital, nesse lugar físico que todos nós conhecemos como UTI. Nós queremos hoje aqui na live, junto num bate-papo com as nossas convidadas, falar um pouco sobre a UTI mental, sobre os nossos pensamentos, sobre como nós estamos. Às vezes a gente aparentemente está tudo bem. A nossa saúde, a gente não tem nenhum diagnóstico físico, né? A gente não tem nada assim que a gente tenha que fazer um tratamento já sabendo do que tem que ser feito. Mas a gente está com uma preocupação excessiva, uma tristeza profunda, às vezes uma ansiedade, uma inquietação, um medo gigantesco por ter alguém que a gente ama na UTI ou enfermo, ainda mais agora por causa da questão do Covid. E como então lidar com isso? Como que a gente faz quando a gente precisa de ajuda e a gente não tem com quem conversar, a gente não tem com quem a gente está indo buscar esse recurso? E hoje aqui a nossa live é para abordar esse assunto e também falar com as pessoas que trabalham na área da saúde. E pensando nisso, nós vamos chamar então a nossa primeira convidada, porque afinal de contas a gente está aqui nessa live para bater um papo, né, com meninas, com profissionais da área da saúde, e a gente precisa então que vocês que estão aí também assistindo façam perguntas, que vocês possam estar interagindo conosco, ok?
Muito bom ver vocês aí participando, o pessoal abanando, acenando, é muito gostoso essa participação de vocês. A gente se alegra bastante, a Missão Eis-me Aqui quer estar cada vez mais próximo de todos vocês. Então, sem mais delongas, como diz o meu marido, a gente vai estar chamando a Vanessa Freitas. Eu quero apresentar a Vanessa, muitos já conhecem, quem conhece a nossa história, quem nos acompanha aí, sabe que a Vanessa, ela não é só uma profissional da área da saúde, ela é mais do que isso, ela é minha filha do coração, ela é cuidadora por natureza, ela tem o dom, ela faz já isso muito antes de ela já estar em formação e estar... Ela sempre cuidou das pessoas ao redor dela, sejam familiares, amigos, as pessoas que se aproximam dela de alguma maneira, sempre acaba sobre os cuidados, né? Eu estou aqui com o meu Maridovski, o Rodrigo tentando me ajudar aqui a chamar a Vanessa. Acho que ele já chamou, a Preta ele já te acenou, ele já te chamou. Pretinha, se você está por aí, já dá um oi aí pra gente. A convidada já foi chamada aí. Vamos de novo, está tentando aqui. Pessoal, essa live é a live Mulheres na UTI. Uma live preparada com muito carinho para essa conversa séria, essa conversa onde a gente precisa falar um pouco sobre como que uma pessoa que está enferma, ela fica emocionalmente e como que acontece isso? Vanessa, Pretinha, você está aí? Acena aí pra gente poder saber que tu está conectada, que a tua internet tá boa. Meninas, vocês que estão entrando, não chamam aqui, então a gente vai tentar de novo. Vocês que estão aí, gurias, eu vou pedir para que vocês mandem os aviãozinhos aí para convidar amigas, convidar outras pessoas para estar aqui conosco nesse bate-papo, para ouvir um pouco mais sobre esse assunto e saber como lidar. Como que a gente faz, então, para poder abordar uma pessoa que está enfermo, ou até mesmo a gente, muitas vezes, que fica numa agonia, fica angustiada. Como que a gente lida com uma situação de estresse dessa, com essa preocupação? Pretinha, Vanessa, estamos te chamando. Tem que aceitar aí, tem que dar um ok. Vamos ver se você está aí. Vamos chamar de novo. Ali está como convidado já. A gente tem que só que aceitar aí. Colocar como aceitar. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para quem está nos assistindo. Enquanto a Vanessa está conectando... Ah, agora sim! E aí, Pretinha? Olha só, que lindeza, que linda! Aí tá só tu para fazer uma live, para entrar numa live. Só tu. Eu sei. E tu é mais parceira ainda porque tu topa, né? Não, olha, eu tô assim, ó, nervosa o dia inteiro, com dor de barriga e tudo, pensando o que eu vou falar. Eu acho que isso é normal, porque eu também fico, a galera que a gente convida, as convidadas, todo mundo que a gente vai convidando, todo mundo fica com esse friozinho na barriga, né? Porque a gente quer falar bonito, a gente quer falar algo que realmente vai impactar as pessoas, e é por isso que a gente está aqui, para prestar esse carinho aí para as pessoas que estão nos ouvindo, porque a gente tem uma história, não uma, mas muitas, né? E particularmente, né, a nossa história já está sendo escrita, está num livro que está bem avançado. E a Vanessa, para quem não sabe, ela tem um capítulo todo especial nesse livro aí, porque realmente é alguém muito especial. Vou chorar. Ó, eu vou chorar também, para. É alguém muito especial na minha vida, é alguém que realmente sempre cuidou de mim, mesmo antes de eu estar na UTI. E é por isso que tu está aqui, Pretinha. Porque as pessoas precisam entender que cuidar do outro vai muito mais além de a pessoa estar doente. Às vezes, a gente já pode estar... alguma situação bem difícil na nossa vida, que já é um estresse, já é uma preocupação, que vai um pouco além do que a gente pode lidar. Como então lidar com isso? Como então ajudar uma pessoa, sem às vezes até que a pessoa saiba que ela está sendo ajudada, porque eu tenho boa nisso, Peixinho. Durante toda a minha vida, sempre quando a gente se conheceu, eu te conheci... Para quem não sabe, eu conheci a Vanessa, ela foi minha aluna. Ela era adolescente. Eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Melhor não, senão vai cair a internet aqui, eu vou ter que sair. Não, o pessoal quer saber. O pessoal quer... Boa noite, Tiene. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Gente, a Vanessa que está aqui com a gente, ela foi minha aluna e a gente se conheceu quando eu dava aula, quando eu era professora. E ali a gente firmou, então, não só
um vínculo, né, de professor e aluna, mas aí virou uma amizade para a vida. A gente começou um discipulado em sala de aula, ela acabou se batizando, a gente teve o privilégio de fazer o batismo da Vanessa, algo que realmente sempre traz muita alegria para nós. Eu digo que ela é uma filha, porque ela é mesmo, é uma filha do coração, é uma filha espiritual, é uma filha que, ao longo de todo esse tempo que a gente se conheceu, ela tem andado junto, e nesse momento de UTI, nesse momento, né, onde eu estive internada na UTI, ela realmente foi lá desde o início, desde quando ela soube que eu vim para Porto Alegre. Ela já, então, vai falar um pouquinho. Fala aí, talvez te falar, conta como é que foi, como é que tu sentiu. As pessoas precisam se identificar, as pessoas precisam se identificar com esse sentimento de como é ter alguém que a gente ama precisando de cuidados. Fala um pouquinho como é que foi para ti e conta um pouco da nossa história, conta o que tu fez, como é que foi. Tá. Dá umas dicas aí pro pessoal que tá ouvindo. Dica, eu não sei se vai servir em alguma coisa, né? Tá. Então, como a Tati falou ali, né? A gente já se conhece há muito tempo, né? E eu tô feliz, assim, de estar aqui representando o familiar dela, né? Porque eu também me sinto como filha dela, porque muitas vezes ela cuidou de mim como mãe também. E eu lembro, assim, eu nunca esqueço, na verdade, né? Do dia que eu soube que ela estava no hospital, entendeu? Eu cheguei em casa do trabalho e um amigo ligou me perguntando dela e eu não sabia, né, o que estava acontecendo. E quando ele me contou, eu não pensei duas vezes, assim. Eu lembro que eu fiquei ligando para toda a família, para a sogra, para a cunhada, para todo mundo, até alguém me atender para me contar o que estava acontecendo. E aí, quando eu consegui o contato com a Cláudia, né, a cunhada dela, a Cláudia me falou, a gente tá aqui na PUC, era noite, assim, eu lembro, e tava chovendo. E aí eu peguei minha mochila, assim, chamei um Uber, nem vi quanto é que ia dar, e me mandei pra lá. E eu lembro, assim, que eu cheguei lá porque eu queria perguntar pro Rodrigo por que ele não tinha me contado, né? Então era um misto de sentimentos. Assim. Eu sabia se eu queria ver a Tati ou se eu queria xingar o Rodrigo. E aí eu lembro que eu entrei na UTI, tipo, invadindo as portas, assim, nem sabia, perguntei se eu podia entrar ou não. E aí eu cheguei bem na hora que a médica tava dando notícia. Né, Preta? A emergência, isso, era lá embaixo. Emergência. Lá, Isso, é. E aí a médica tava dando notícias da Tati, né? Que não tava bem, que, né, o quadro dela tava bem complicado. E naquela hora, assim, eu lembro que eu dei uma... Eu pensei assim, né? Se a médica tá aqui, a Tati deve estar aqui perto. E aí, enquanto ela falava com o Rodrigo, eu fui indo de fininho pro lado, e aí eu vi de longe, assim, eu te vi entubada, assim, né, com coisa, entubada não, tava com uns aparelhos, assim, e eu nunca imaginei na minha vida te ver assim, né. E aí quando eu olhei, assim, quando eu olhei... Eu tava sedada e entubada já. E eu lembro quando eu olhei aquela cena, assim, eu saí pra rua, e eu só chorei, assim, eu lembro. Eu pedi muito pra Deus não te levar, que eu gostava muito de ti, e que eu não ia deixar, assim. E aí, tá, em meio àquela situação, né, eu briguei com o Rodrigo, óbvio, né, falei pra ele que eu tava brava com ele, mas enfim. Mas que eu ia falar com ele até tu sair do hospital, né. Só que eu não imaginava que seria tanto tempo, né. Daí, no outro dia eu tava lá de novo de manhã e eu comecei a ir em todas as visitas. Eu falei pro Rodrigo, eu só saio daqui com a Tati. Só paro de vir aqui quando ela sair daqui. Então eu ia na visita do meio-dia e eu ia da noite. Eu ia trabalhar, daí eu saía correndo do serviço no meu horário de almoço e ia para o hospital para poder pegar o horário da tua visita do meio-dia, mesmo que tu não falava, tu não te mexia, não tinha reação nenhuma, né? Mas eu tava ali do teu lado, né? Tentando te chamar, eu lembro que eu belisquei, eu puxei cabelo, porque eu nunca imaginei na minha vida te ver, eu lembro. Que eu ficava abrindo teu olho assim para ver se tu ia ter nenhuma reação. Aí, e nada, né? Então, para mim, assim, o mais angustiante era ter que ir embora. Assim, eu queria ficar ali, né? Eu queria ficar ali o tempo todo, porque na minha cabeça, se alguém te chamasse, tu ia voltar, entendeu?
Então, por isso que todas as oportunidades que eu tinha de te cutucar e te chamar, eu aproveitava, né? Ô, Preta, deixa eu só falar uma coisinha aqui, ó. A gente está num período ali que eu estava em coma, que eu estava inconsciente, que os médicos sempre vinham e falavam que não tinha o que fazer, não tinha mais, né? Já estão quase abrindo protocolo para morte encefálica, porque eles estavam preparando a minha família para que fizessem doação de órgãos. Só que olha que forte aqui, que fica uma dica muito importante. Quando você for visitar alguém, por mais que a situação seja grave, que os médicos falem, não está ouvindo, está em coma, está sedado, fale com a pessoa. Porque a gente não sabe o que está acontecendo. E eu, por muitas vezes, sedada, em coma, eu escutava. Eu escutava a Vanessa, eu escutava meu marido, eu escutava a minha cunhada, eu escutava meu pai, eu escutava minha mãe, eu escutava a conversa dos técnicos de enfermagem, dos profissionais da área da saúde. E num desses momentos, era Dia das Mães. Eu me lembro que foi... eu escrevi... Tu vai falar? Então conta. Vai, conta tu. E aí, para mim, as partes mais angustiantes eram essas, né? De ter que ir embora. E tipo, como foram muitos dias, foram 4 meses, né? Então eu acabei fazendo amizade. Eu acabei fazendo amizade com todo mundo, né? Então eu chegava lá e, tipo, eu lembro que tinha dias, como eu não era da família, eu não podia entrar. Eu chegava à noite, e aí eu chegava na recepção e ele falava, tu não pode entrar, porque já tem 3 lá em cima, né? Só pode entrar eles. E eu pensava, não, eu não vim aqui pra casa, né? E aí eu lembro que eu falava, tá, Deus me perdoa, eu não menti. Eu dizia assim, eu vou ali pegar alguma coisa, olhar tal coisa. E eu olhava mesmo. E aí eu passava ali, eu olhava e subia que nem uma faísca, né? Daí eu chegava lá em cima, eu lembro que o Rodrigo ficava assustado. Ele dizia, como é que tu subiu? Eu disse, não, eu disse que eu vou vir em todas as visitas e só saio daqui com a Tati, né? E aí, pra mim, as partes mais chocantes, assim, era essas, né? De te ver ali, entubada, te ver daquela maneira, e eu ficava tentando lembrar de ti antes daquilo ali. Sabe, eu lembro que aquela foto que tu botou ali no cartaz ali, pra mim ela é muito marcante, porque eu lembro que o que eu mais pedia era que tu mexesse a mão, sabe? Que tu apertasse a minha mão de novo, sabe? E tu não apertava. Sim. Eu ficava segurando ali e nada, não fazia nenhum movimento, nada, sabe? E as notícias todo dia eram as mesmas ou pior. E eu lembro que eu e o Rodrigo, a gente ficava ali fora, né? Na visita da tarde, que era a hora que o médico ia conversar com a gente, e a gente ficava ali esperando, né? E eu lembro que ele caminhava para um lado e ia para o outro. Daí a gente voltava. Eu ia chorar para um lado e ele ia para o outro. Daí a gente voltava, porque a gente não tinha o que falar um para o outro. Sabe? Eu não conseguia falar nada para ele, porque eu não sabia o que ia acontecer. E ele também estava naquela angústia toda, entendeu? Mas a gente se olhava com uma cara assim, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E eu lembro que teve um dia que era decisivo, assim, sabe? Pra ti, pro teu caso. E o médico demorou um bom tempo para nos responder. A gente ficou naquele corredor, acho que quase uma hora, caminhando para lá e para cá. E eu chorando para um lado e ele pro outro. E quando o médico nos chamou, né, e falou, não, porque eu lembro que ele disse assim, se não for tal coisa, a gente vai optar por, né, desligar os aparelhos, toda aquela função, né. E a gente ali, né, caminhando, orando e pedindo para Deus. E quando a gente sentou na sala, ele falou uma doença lá. A gente nem sabia, a gente olhou e disse, ufa, entendeu? É alguma coisa. Sim. Né? E aí, essa foi uma das partes para mim que foi muito marcante. Mas, com certeza, sem dúvidas, a parte mais marcante na minha vida foi a noite do Dia das Mães, né? Que foi a noite que eu fui de dia, né? Como sempre, eu ia de tarde, de noite. Fui eu, a tua mãe, o Rodrigo, a Cláudia, eu acho. Nós 4, eu acho. E aí tá. Todo mundo entrou, todo mundo saiu. E eu fui a última porque era pouco tempo, no final de semana. E como eu ia toda hora, eu pensei, vou deixar eles entrarem, né? E eu vou depois. E aí eu lembro de tarde, quando eu cheguei do teu lado, e eu lembro que eu te falei um monte de coisa, sabe? Te agradeci por tudo que tu fez por mim, te agradeci por tu não ter desistido de mim, por ter insistido em mim até quando eu tinha desistido, sabe? E eu lembro, assim, que tu chorou, assim, saiu uma lágrima do teu olho. E eu, tipo, eu fiquei impressionada, tu não tinha nenhuma reação.
E aí eu saí e falei pro médico, eu disse, olha, ela chorou. E ele disse, não, é impressão tua. Foi uma reação involuntária dela. E eu, tá, né? Me fechei na minha casquinha. O que eles não sabiam é que eu estava em prantos. Porque eu estava chorando, porque eu queria falar. Primeiro foi minha mãe, né? Eu escutava ela falar, eu queria falar com ela. E aí quando tu entrou, daí assim, acabou comigo. Eu queria muito, desesperadamente falar. E foi ali, então, depois de 11 dias que eu tive, então, essa primeira reação. E aí eu tava chateada por ti, né? Porque eu sei quanto tu festeja o Dia das Mães com os guris. E ia ser o primeiro longe deles, eu sabia, assim, que eles estavam te esperando em casa e tu não ia voltar. E eu tava naquele... E eu não quis nem passar lá depois. Porque eu não sabia o que falar pra eles. E aí eu lembro que, tá, eu falei contigo ali e fui pra casa. Daí, à noite, eu voltei de novo, né? Eu almocei com a minha mãe, tava lá, festa, tudo, eu tenho que sair, tenho que ir lá ver a Tati. E aí, na noite também, a mesma coisa. Eu deixei a tua mãe, a Cláudia, o pessoal ir primeiro. E eu fui por último, né? Porque, né? E eu lembro que eu parei na porta e tu tava com um dreno do lado aqui, né? Porque tu teve aquela questão da parada cardíaca, né? Uhum. E o teu dreno tava com sangue. E eu dei um passo para trás, olhei para os técnicos e falei, pessoal, o dreno da Tati tá com sangue. E eles, não, é normal, não te preocupa. Eu, tá. Só que na porta eu pensei assim, ó, eu vou chamar ela. Eu nem entrei no teu quarto. Eu tava na porta e eu te chamei. Falei, Tati, vamos acordar? E quando tu mexeu a cabeça com sinal de que tava me ouvindo, meu Deus, tu não tem noção a gritaria que eu fiz naquele hospital. Eu comecei a gritar, e os técnicos, os enfermeiros, o que tá acontecendo? O que foi? Eu falei, ela se mexeu. Daí, de novo, né? Não, foi impressão tua. Aí eu disse, não foi impressão minha. Eu vi ela se mexer. E aí eles vieram todos, acho que veio uns 6, 7 mais o enfermeiro estavam lá no quarto. Daí eles encostaram bem perto de ti, assim, e falaram, chama ela de novo. E eu falei, Tati, é a Preta, tu tá me ouvindo? Daí tu mexeu a cabeça assim, ó. Bah. Eu deixei eles dentro do quarto e saí correndo, porta fora, assim. E eu lembro que tava o Rodrigo encostado na parede, assim, com o pé na parede, a tua mãe, assim, todo mundo ali. E eu cheguei gritando, sabe? A Tati se mexeu, a Tati... E o Rodrigo falou assim, não briga com isso, é verdade? Eu falei, é. Então todo mundo correndo, sabe? E aí eu lembro que foi uma das melhores noites pra mim, assim, sabe? Foi ver que não tava enganada, sabe? Se eu ficasse te chamando, tu ia voltar. E pra mim é gratificante. Foi. Desculpa te interromper ali, só porque eu tô vendo assim, o pessoal entrando e comentando, e a Brenda, a psicóloga que esteve conosco o tempo todo, ela tá aí, eu quero mandar um beijão pra ela. Hoje ainda, se eu não me engano, foi hoje ou foi ontem, eu falei com a Marlise, com a fisioterapeuta que me acompanha, que inclusive foi ela que me deixou toda chique hoje, ó, me emprestou patrocínio. Né? Eu tava quase indo aí pegar também. Viu só que chique, né? Eu quero agradecer a Marlise, o pessoal que tá aí com a gente, a Jéssica, que é a próxima convidada que vai estar falando, que eu vou chamar. Eu lembro dela, a galera toda da UTI, assim, ó, foi muito queridos comigo, todo mundo, sabe? Eu lembro que tinha vezes que eu chegava atrasada pra visita e elas deixavam passar. Passa rapidinho pra ver ela, só pra dar um beijinho. E eu entrava, sabe? E eu lembro que quando liberou pra dormir lá contigo, né? Eu cheguei do trabalho e o Rodrigo falou, liberaram pra dormir com ela. Daí o Rodrigo ia em casa se arrumar pra poder voltar. E eu disse, não, eu fico aqui. E eu fiquei... Preta, olha só. Infelizmente a gente tem pouco tempinho, eu quero fazer uma live só contigo. Tá, eu quero mesmo, de verdade. A gente vai ter que ter um momento, assim, pra gente conversar, para o pessoal ir participando. Eu a galera da UTI, que foi top de linha, que foi a galera que me incentivou a fazer o curso de enfermagem técnico. Né, isso que eu quero que fale. Eu quero que tu conte essa parte aí. Isso. Como é que tu... Olha que coisa. Tem situações na vida da gente que às vezes a gente pensa, por que eu adoeci? Por que eu fiquei doente? Porque a gente tem esses questionamentos. Inclusive a gente faz muito, dependendo da situação que a gente está vivendo, a gente fica até questionando Deus, né? Por que Deus? Né? Para que Deus? E muitas vezes o que acontece conosco não é só pra gente. Porque afeta as pessoas ao nosso redor, afeta os parentes, afeta os familiares, afeta os amigos, afeta as pessoas que trabalham, que nos atendem. Eu digo que Deus não une
somente pessoas, né? Ele une propósito, porque tudo tá interligado, tudo tem um porquê. E aí, de repente, então, essa experiência, o que aconteceu contigo? Conta aí, rapidinho. Não, então, tipo assim, ó, eu, de tanto tempo na UTI, né, eu dormia lá, eu era pai, eles brincavam que eu era o quarto elemento lá dentro, né, eu ficava de roupão dentro da UTI, passeando lá, conversando com o pessoal, né. E é o pessoal que cuidou da Tati todos os turnos, assim, foram excelentes, assim, foram... E eu fiz muitas amizades, eu ficava, tipo, conversando com eles a noite toda, assim. E aí, algumas vezes, eu ajudava, né? Até porque, como eu te conhecia bem, e eu sabia, né, já estava consciente, né, tudo, e eu sabia que tu era toda, né, vergonhada. Vergonhadinha. Então tinha algumas coisas que tu não precisa falar o que é. Tinha a boquinha fechadinha. Tinha algumas coisas que eu que tinha que fazer, né? Porque tu pedia pra mim fazer. E aí, então, eu... Não, fala. E aí, então, eu acabava ajudando eles. Até que uma das enfermeiras, a Magali, que é uma pessoa que eu vou levar pra vida toda, ela é minha amiga já, ela me ajuda muito, né, em muitas coisas. Ela me perguntou, ela disse, tu tem todo o perfil de técnica. Tu tem paciência, tu tem amor, tu tem tudo. Por que tu não faz o curso? E eu, nunca pensei, tipo, não queria, assim. Ela disse, faz, que é a tua área. Tu nasceu pra isso. Porque, tipo assim, ó, eu ajudava contigo e quando precisavam dos outros quartos e tinha só um técnico, lá tava eu, né, ajudando a virar os pacientes, ajudando a trocar o lençol, né, então eu tava lá. Então, esse incentivo deles e vendo como era legal ajudar e cuidar das pessoas, eu lembro até que a Ju, uma amiga nossa, uma das noites que eu tava lá contigo, ela me levou um arroz de leite. Arroz doce. Isso. E aí, na tampinha, ela escreveu, quem cuida também precisa de cuidado. Cuidando de quem cuida, isso. E aquela frase, assim, pra mim, naquela noite, fez todo sentido, sabe? Eu disse, eu quero isso pra minha vida. Sabe? E eu fui atrás, eu comecei a ver curso, eu comecei a pesquisar. E hoje eu tô aí, né? Rumo a formaturas. Não, falta um pouquinho, né? Mas tá quase lá. Mas eu me achei nessa área. Eu nunca imaginei que eu ia ser tão realizada numa área e eu nunca imaginei que eu ia precisar ver uma das pessoas mais importantes da minha vida deitada numa cama, entubada, pra mim me encontrar. E eu lembro também, só a última coisinha, que tu tava em coma, foi a coisa mais engraçada da vida, porque tu sempre me xinga, a Tati sempre me xinga por tudo que eu faço, né? Tudo não, quase tudo. E aí eu lembro que eu disse pra ela, Tati, eu vou fazer uma tatuagem quando tu acordar. Só que ela tava em coma e ela fez assim pra mim, ó, tipo assim, ó. Não tô nem aí. E ela tava em coma. E aí... Só pra deixar bem claro, né? Não vai aparecer aqui bem, né? Mas eu fiz a data aqui, né? Do dia que ela saiu do hospital. Eu tatuei no meu braço pra não esquecer, né? E eu vou levar essa experiência pra vida toda. Vou levar tudo que eu aprendi dentro daquela UTI pros meus futuros pacientes. E eu lembro, o dia que eu passei na prova, a Tati foi lá em casa, me levou o oxímetro, que era o que a gente usava no dedo dela. Então, assim, esse elo, o nosso elo, né, vai ser para a vida toda e em todos os sentidos. Te amo. A nossa história é filme e é para a eternidade, né, Pretinha? Também te amo. Te amo muito. Eu estou muito feliz que tu participou, muito feliz mesmo. Tem muito mais coisa, muito mais histórias. Vou pedir para o pessoal que está assistindo e depois vai ficar gravado para fazer perguntas, escrever lá nos comentários, até para a gente poder também estar interagindo e ajudando. Pode falar conosco no particular, né, no direct ali, que a gente vai estar à disposição para estar respondendo, para estar podendo falar coisas para vocês. Olha, ó, Prof. Tati, maior nostalgia te ver nessa live. Você foi minha professora no Odila quando era nova. Ai, Milene, eu me lembro da carinha. A maioria da galera que entrou, que está entrando pelo meu Instagram, tudo foi teu aluno. A Gabriela Saibro, a Milene, a Lívia não foi, mas tá aí a Lívia, né, Lívia? Valeu, tá aí, ó, eu quero fazer uma live com vocês. Quero fazer uma live com os alunos, tá? A gente tem que ter, porque realmente foi algo incrível, assim, eu amo vocês de paixão mesmo. Fico muito... Uma das coisas que eu mais gosto quando me encontram no shopping e gritam Sora! É demais, isso é muito bom. Mas fica pra próxima. Hoje, vamos lá, Mulheres na UTI, eu vou chamar a Jéssica agora. Pretinha, I love you. Tudo de bom, Deus te abençoe. Só tira lá no xizinho, tá? Manda um beijo pro Davi.
de aniversário, que é o nome Ai, dele. mando isso, aniversariante do dia, querido. Tá. Beijo, te amo. Beijo. I love you. Pessoal, a Jéssica, quem é que a gente vai chamar agora? A Jéssica Araújo, ela é de Santa Maria, tá? E ela veio para a capital. Hoje ela trabalha no hospital de clínicas, mas eu conheci ela lá na PUC, quando ela cuidou de mim na UTI. E ela vai estar falando um pouco sobre essa nossa experiência. Mas eu preciso apresentar a Jéssica pelo aqueles making off que só a gente sabe. Porque ela é artista, gente. Ela é MC, ela é cantora de todos os ritmos. Tô te entregando, Jéssica. Só diminui um pouquinho o teu volume. Oi? Só diminui um pouquinho o teu volume, porque tá dando um retorno aqui. Deu? A Jéssica, ó, tu tá aí, tô te dando oi, tô te apresentando ainda, ó. A Jéssica, ela é artista, ela é MC, ela é cantora de todos os ritmos, tem um repertório gigantesco, ela vai, né, do pop ao sertanejo, ela sabe todos os ritmos, coreógrafa, dançou comigo na UTI. E Jéssica, eu já te falei isso no particular algumas vezes, mas eu quero falar aqui em público, para todo mundo ouvir. Tu era aquela pessoinha que eu ficava assim, ó, eu escutava a tua voz, eu quero que ela entre aqui. Eu preciso ouvir a Jéssica, eu preciso ver a Jéssica. Porque ela contagia com uma alegria incrível, gente. Porque profissional, né, da área da saúde, quem estuda mas aqueles que fazem a diferença com o seu jeito de ser, com características suas, né? A Jéssica é essa alegria incrível, esse bom humor. E eu quero que tu fale um pouquinho da nossa história, como é que a gente se conheceu, como é que é para ti chegar cantando, animando, diante de uma situação bem complicada, né? Difícil. A Jéssica contou que a primeira vez que ela me viu, eu não vi, né? Eu não me lembro disso. Né? Nesse momento ali, eu não lembro. Eu estava sentadinha em coma na poltrona ali, quase caindo, e ela me viu. E aí, conta, Jéssica. Fala um pouquinho pra gente. A primeira vez, tudo bom, Nath? Tudo bom te ver aí? Alex. Bom, eu vou falar um pouquinho da Nath no hospital. Eu estava no leite 7, que é um leite de desenvolvimento que eu tenho lá na frente. Cheguei para pegar o beijo da minha parte da minha barra, escorregando na poltrona. A galera te parou, força, e ela não foi dessa cadeira. Esse dia que eles se colocaram, eu vou colocar para ver como é que ia reagir. Por isso que eles se colocaram na poltrona. Aí, dali em diante, desculpa te interromper, mas o pessoal colocou que o áudio ele está meio ruim. Eu não sei se tu tá com fone? Não. Não sei se tem que, de repente, melhorou. Grace, que está aí. Baixa o teu volume, Jéssica, tá dando um retorno. De repente, tu baixar mais um pouquinho, porque... vamos ver se melhorou aí. Pode seguir. Eu tava lá sedada na cadeira, tava quase escorregando, caindo. Aí, desse dia em diante, eu comecei a ficar contigo. E nós ficávamos em escala 7, aliás. Aí comecei a acompanhar a tua evolução, né? Só quem viu sabe como você sabe, como a consulta já tinha dito, né? Eu vou abrir o protocolo, uma pessoa da família toda lado de fora, mas graças a Deus, estamos aí, firme e forte. Gente, deixa eu contar para vocês que a Jéssica, depois eu comecei a ter os primeiros movimentos, né? Porque como eu tive uma paralisia, né? Meu sistema nervoso, ele paralisou total e eu não conseguia, eu fiquei realmente em estado tetraplégico, eu não mexia, nada. Eu comecei só aqui no movimento e a gente estava rindo esses dias, né, Jéssica? Porque a primeira vez que eu comecei a mexer só aqui e levemente o ombro, na época era a Tiele e o Alexandre, os fisioterapeutas que chegavam lá para fazer exercício. Aí eu não me lembro quem foi o DJ, acho que foi o Luiz, não duvido, hein? E a gente colocar a música aquela de Fat Family que só dançava, fazia uma dancinha assim, né? E
E aí, então, a Jéssica estava junto ali, a galera começou a filmar e começou a tornar esse momento um momento muito divertido. Porque estar na UTI, para quem não sabe, é um momento onde tu não tem visita, tu não tem acesso, tu não tem televisão, a gente não tem... Quem está como paciente ali, a gente fica no leito somente interagindo nas, vamos dizer, 22 horas, né? Porque tem uma hora de visita de dia e uma hora de visita de noite. Então, as outras 22 horas são com os profissionais da área da saúde. Então, a gente fica parado. No meu caso, que eu só tinha um ângulo de visão, porque eu não conseguia me mexer, totalmente dependente de vocês. Quando vocês chegavam para interagir, muitos de vocês, e a Jéssica fazia muito isso, conversava comigo, batia papo, inclusive coisas pessoais da vida dela, trazia foto, contava do que ela ia fazer, e isso era tão gostoso, porque aí eu saía daquele estado de somente paciente, de pessoa doente, enferma, para uma vida social, mesmo que diferente, mesmo que naquele momento eu não estivesse na minha rotina, né, de casa, eu estava numa rotina completamente diferente. Quando a Jéssica chegava e ela colocava as músicas, e muitas vezes ela era DJ, e muitas vezes ela via e dançava, ela trazia uma outra atmosfera para o quarto. E essa atmosfera de chegar ali, né? Tem inclusive vídeo para quem quiser ver lá no canal no YouTube, dessas dancinhas na fisioterapia, tem a Jéssica lá dançando comigo, né? Inclusive me colocando de pé, que precisava de 3 pessoas para me colocar de pé. A Jéssica era uma das que estava lá firmando o joelho junto com as fisioterapeutas. E assim, eu tenho realmente um carinho muito grande, uma admiração muito grande. Mas, Jéssica, conta pra gente o que as pessoas, os parentes, os familiares, eles fazem que é bom, que é legal para vocês da área da saúde. Porque vocês estão lá trabalhando, mas vocês também têm acesso não só com o paciente, tem acesso com os familiares. E a gente conversou e tu me trouxe uma situação que eu achei muito legal, quando os familiares, eles trazem um retorno, um reconhecimento, um carinho. Como que é isso para vocês, quando vocês recebem esse feedback dos parentes, dos familiares, eles interagem com vocês? Na verdade, a gente não está querendo retorno assim, vai, não, eu estou trabalhando lá, eu trabalhando, né? Mas é sempre bom quando esperar totalmente sair bem do que eu passei, que era desenganado, né? E os familiares vêm depois, né? Eles chamam para ir em casa, vou marcar um chimarrão, para servir e tal. É muito bom, não tem como falar também. Que nem tu disse, falar dentro da UTI, 24 horas praticamente, um dia sozinho. O único momento que tu tem uma interação, assim, no teu caso, era a interação. Era na fisioterapia, né? Ela fazia maior zoeira, a Marta. Ela botava música. Até o chamamé nós dançamos. Tem umas 6 vezes. E na hora da eu consegue ter um contato aquilo ali acabou. Não tem muito. Na verdade, só para reforçar, assim, a Jéssica falou que o profissional da área da saúde, ele não trabalha, né, Jéssica, esperando um reconhecimento. Ele trabalha porque ele ama, ele faz por carinho, ele faz porque ele entende que aquilo é o chamado, é o que arde no coração estar fazendo. Mas, quando vocês recebem esse retorno de gratidão, de muito obrigado, e eu perguntei para ela o que mais agradável, o que era mais satisfatório, o que era muito alegre na profissão, e ela me falou que era ver a evolução do paciente, e eu fico muito feliz com isso, porque nem todos os pacientes, né, Jéssica, têm ali aparentemente o final feliz, porque a gente sempre torce para que as pessoas se recuperem, para que as pessoas saiam de lá bem, mas por que eu falei aparentemente, né? Não estou querendo menosprezar ninguém, querendo dizer, tu se salvou, então agora está falando que quem não se salva. Não, não é isso. É que às vezes tem pessoas realmente que sofrem tanto o tempo que estão na UTI,
que não querem mais. Elas às vezes dizem, pô, eu tive uma vida tão sofrida, então se eu cheguei até aqui, alguns até deixam declarado, né? Não me reanima, eu preciso realmente descansar, eu quero acabar com esse sofrimento, né? Tanto meu, físico, como às vezes dos parentes, das pessoas que estão acompanhando. E vocês lidam com isso. Vocês que estão lá na UTI... A gente faz que está ao nosso alcance. Muitas vezes o potencial está no paciente. Ele melhorar. Tem pacientes que começam a se pegar, não, sabe? Tá para baixo, não tá legal. Aí a gente tem que fazer alguma coisa, né? E é uma pandemia que sempre dava certo. E tinha os teus motivos, né, Tati? Teus motivos estavam sempre lá, né? Assim que liberaram, dizendo que estavam sempre lá. Tu lembra? Eu acho que ontem, pequeno aniversário, né? Foi o mais velho, que fez aniversário de 14 anos, né? A gente fez uma festinha para ele lá no sábado passado, né? Já foi demais. A guria ser marciada, ele nem sabia que era festinha para ele, né? Quando ele chegou, a gente tava. Eu lembro desse dia, foi muito legal. E isso é interessante a gente falar que hoje, esse olhar do hospital para o todo, né? Não somente para a doença, como muitos anos atrás era. Já faz tempo que mudou, graças a Deus por isso, mas pelo todo, né? A própria questão, os meus filhos, eles puderam ir me visitar na UTI. O pequeno estava com uns 7 anos. Então, ele está fazendo 9 anos hoje. É aniversário dele hoje. Então, olha só, poder entrar uma criança na UTI, claro, passou por todo um acompanhamento psicológico, ele teve entrevista, mas o cuidado na UTI, não só com o paciente, mas com os familiares, e vocês têm esse cuidado conosco, é demais, realmente, é muito bom, é muito bacana. Jéssica, o nosso tempo está acabando, passa tão rápido. Eu quero te agradecer muito. Tem uma visão assim, nossa, né? Assim, que tu faz, não é isso. Olha aí, ó. Tá aqui Jéssica, deixa uma mensagem aí para quem está nos ouvindo. O que tu gostaria de falar assim, a respeito do teu trabalho, a respeito desse vínculo, né, desse tratamento intensivo, né, que é a UTI, que é se relacionar com as pessoas. Deixa uma final aí. Eu nunca imaginei trabalhar numa UTI, né? Mas quando eu comecei a paraquedas depois no UTI, eu digo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Era bom para tu aplicava uma conexão detalhe, que eu não estou no lugar certo. E nisso assusta. Mas hoje eu posso dizer que trabalhar na UTI é uma paixão para mim, sabe? Eu não tenho que estar muito forte. Entende? E eu deixo aí a minha mensagem para quem tem interesse e achar que leva jeito para vai, faz o técnico, faz enfermagem, vocês não vão se defender. É um mundo incrível e só quem está dentro desse mundo sabe. E é verdade, eu digo porque até estar lá dentro como paciente, eu admirava, achava legal, gostava de ver inclusive séries, mas não é a mesma coisa de que estar lá dentro, vivendo isso. É realmente muito bacana, é muito lindo, é muito intenso, é muito forte, é muito contato humano, né, lidando com o momento mais frágil de muitas pessoas e familiares, e vocês são demais. Todo esse reconhecimento que vocês estão tendo hoje por causa do Covid, deveria ser sempre constante, não só nesse período, nesse tempo, por vocês estarem na linha de frente. Mas eu te agradeço muito pela tua participação, por tudo fazer parte da minha vida, da minha recuperação. Tu sabe disso, te amo. Estou feliz com o teu convite. Não vejo a hora de fazer pessoalmente, porque não tem preço. Tem mesmo, olha. É isso aí, vamos dançar assim, vamos dançar um maneirão. Então tá, beijo Jéssica, beijo queridona, tá? Tudo de bom. Obrigada. Pedi só para sair apertando no xizinho que tá lá em cima. Tá bom.
Pessoal, nós temos mais uma participação. Nós temos mais uma convidada, que é a Tainá Florencio. Vocês viram lá no cartazinho quem estava acompanhando e quem chegou aqui agora, o que está acontecendo. Né? É uma live Mulheres da UTI, a missão Eis-me Aqui, tá? Com esse papo tão importante para falar sobre recuperação, sobre tratamento de intensivo. A gente está procurando aqui a Tainá. Não sei se ela já está aí. A Tainá, gente, ela trabalha desde muito novinha. Tainá, por favor, nos dá um oi, porque a gente poder te achar aqui para estar te chamando. Eu vi que ela estava no início lá, até a Tainá estava acompanhando a outra live, a live dos missionários. E, enfim, a gente está só aguardando aí um oizinho da Tainá. Ela estava de plantão hoje, ela saiu do plantão e veio direto, e eu vi que ela entrou em algum momento na outra live. Olha ali o pastor Jader e nós, queridão, a Tati é uma inspiração para todos que estão se recuperando. Muito obrigada. É bacana. Ó, oi, a Tainá tá ali com a gente. Agora a gente vai te chamar, Tainá. Enquanto o Rodrigo tá chamando aqui, ele vai me ajudando aqui. Eu vou falar da Tainá, gente. A Tainá, ela começou desde muito nova na área da saúde. Muito nova mesmo, gente, com 17 anos. Não é? A gente vai chamar aqui de outra maneira, porque não apareceu na lista aqui. A Tainá, ela trabalhava lá na PUC, quando eu estive, né, internada, e hoje ela está no Hospital Conceição. E ela está entrando aí, essa lindeza, para falar um pouquinho. Eu chamo ela, gente, de minha mamiteca. Aí, minha mamiteca! Oi, tudo bem? Tudo jóia. Vou explicar por que mamiteca. É porque os técnicos de enfermagem, eles têm um apelido carinhoso que é tequinhos, né? Os tequinhos, as tequinhas, os técnicos de enfermagem. E aí, como ela cuidou de mim, ela trocava minha fralda como se fosse um bebezão. E aí, uma vez até o meu pequeno estava lá e ela disse para ele, olha, eu sou a mãe da tua mãe, eu tô cuidando dela, ela é meu bebê, minha filhinha. E ele olhou assim, Meu bebê. ele olhou pra ti, não é a mãe dela, não. Vem cá, entrou bem na hora, chega aqui, dá um oizinho. O aniversariante do dia, gente. Deixa eu dar um oi aqui. Entra aqui, dá um oi. Gente, a Tainá, a minha mamiteca, tô muito feliz por ter aceitado aqui participando na nossa live. Olha aqui, dá um oi, dá um oi. Eu mesmo, Tati. Oi. Olha aqui o grandão, 9 anos hoje, gente. Beijo. Tá enorme. Live família é assim, né? Ele já veio aqui falar alguma coisa no meu ouvido, daí a gente tem que dizer assim, filho, vai lá, pede lá pro pai, ó, fica te olhando lá, todo lindão. Davi, meu amor, a preta ali, ó, te chamando. Então tá, Tainá, eu falei que tu começou muito jovem na área, mas eu quero que tu fale um pouquinho, por quê? Por que UTI, por que hospital, por que cuidar de pessoas? O que te moveu para isso? Bom, eu sempre falei que sempre foi o meu pai, né? Sempre teve de enfermagem, em questão das ambulâncias, né? Mas o principal de cair na UTI, eu recém tinha me formado, né? E eu caí de paraquedas na dela. Eu não tinha escolha, era pra UTI que eu tinha que ir. Então, foi meu primeiro emprego como técnica foi dentro da UTI. Por escolha minha. Mas eu acabei amando, né? Porque quando tu entra dentro da UTI é demais. A gente conversou um pouquinho, né, Tainá? E aí eu perguntei para ela se essa questão, a diferença de estar na UTI e a diferença de cuidar do quarto. Porque os dois são cuidados. Os dois tu tá ali cuidando, né? Os procedimentos que vocês estudam para cuidar de uma pessoa que está ali é muito semelhante, né? Tem que cuidar, os cuidados com a saúde, com as medicações, com a higiene, é tudo muito parecido. Mas a questão da UTI, em particular, eu queria que tu me falasse, Tainá, o que te chamou a atenção esse cuidado da UTI?
Bom, o cuidado da UTI, a Jéssica até tinha comentado, né? A evolução do paciente. Todo momento que a gente passa, desde a sedação, da intubação, da extubação, toda a evolução tu consegue acompanhar de perto, vamos dizer, um camarote. Sabe? Ali é o foco, assim, eu acho, sabe? Que tu consegue acompanhar de todo o paciente até ele ir para o andar, e tu fica ali pertinho dele, assim, sabe? Tu acaba se apegando ali no paciente, né? Acaba tendo um vínculo maior, porque tu tá mais tempo dentro do quarto com a pessoa. Porque, só para entender, no leito de UTI, o técnico de enfermagem, ele fica praticamente todo o plantão dele ali. Ele tem poucas saídas, né? Sai para ir na farmácia buscar uma medicação, sai uns minutinhos, que é muito pouco mesmo. Hoje eu reconheço que é muito pouco para vocês descansarem e saírem. Porque quando eu estava lá com o paciente, eu queria que vocês estivessem ali o tempo todo, né? Eu queria que vocês tenham lanche ali junto comigo. Porque a gente quer realmente esse contato e estar com vocês, e precisa muito de vocês. E no quarto, quando a pessoa sai da UTI, que ela vai para o quarto, daí só para ver a diferença. Lá no quarto, o cuidado do técnico já é diferente, porque ele não fica só exclusivo para um paciente, ele tem que atender vários pacientes. Então, a entrada para cuidar do paciente é menor, é mais restrita. Acaba indo, geralmente, quando está no horário da medicação, geralmente quando alguém chama por alguma situação. Então, até mesmo essa evolução do paciente é menor. E não que seja menor de atenção e cuidado, não é isso. O tempo que se passa junto é menor. O trabalho que ali é diferente, né? Porque no andar é mais curativo, antibiótico, oxigênio por catéter nasal e óculos. Já na UTI, né, é umas coisas mais, vamos dizer assim, fortes, né? É outro tipo de cuidado que tem que estar ali, umas medicações importantes. Eu acho que está muito baixinho normal, o som. Se tu puder aumentar um pouquinho o teu volume. Já tá todo. Um pouquinho mais, vai Tá falando, ruim? vamos ver o som um pouquinho mais alto. Pode falar, Tainá. Melhorou? Não. Alguma coisa abafou, não sei se de repente não desconectou, se você tá com fone? Não? Não, acho que eu devo ter batido aqui alguma coisa. Pode ser. E já na UTI, o paciente sempre está monitorado, né? Já no quarto, a gente passa para ver os sinais, uma vez ao turno, ou quando tem alguma intercorrência, como a gente tem mais coisa para fazer, é mais pacientes, às vezes acaba não tendo todo esse não é cuidado, né? Todo esse apego que a gente tem no paciente direto na UTI. Ô, Tainá, deixa eu contar para o pessoal que está aqui com a gente algo que aconteceu conosco, assim. Porque a Tainá, gente, essa carinha linda que vocês estão vendo, ela realmente ela é muito delicada, ela é muito amorosa, ela é muito querida mesmo. E ela sempre vinha para me atender com muito carinho. É o jeito dela. Então, claro, cada pessoa tem. Né, eu acabei de falar um pouquinho antes ali com a Jéssica, que era super animada, chegava cantando. E a Tainá, esse amorzinho, essa delicadeza. E o papo com ela sempre foi muito legal, muito gostoso. Ela vinha, comentava coisas da vida dela. Naquele momento ela estava né, organizando o noivado, adquirindo coisas para o noivado. E como eu mais velha ali, eu queria interagir, a gente conversava muito. E eu me sentia conversando com a Tainá, como eu falei, nesses momentos eu não me sentia doente, eu não me sentia paciente, eu me sentia alguém especial, importante. E foi muito bom esse tempo da gente interagir, da gente estar conversando. E eu queria que tu me falasse um pouco como é que é para ti conversar, esse tempo que a gente se conheceu, como é que é interagir com o paciente no teu trabalho, porque vocês têm muita coisa para fazer. É uma profissão que exige muito. Eu imagino que o plantão de vocês, ele não é 8 horas, nem pode ser, porque é muito estressante, muito risco também, né? Muito detalhe, é muita coisa. Mas também como que é esse momento da gente conversar, da gente interagir? Fala um pouquinho, por favor. Eu, como profissional, eu zelo muito no conversar, né? Porque eu acho que deixa, vamos dizer assim, um tratamento mais leve. Tu conversar com o paciente, como tu disse, acho que tira um pouco daquele só o doente, o paciente doente. Não, acho que daí ele vai se inteirando um pouco com a tua vida, tu vai conversando. Claro que se ele te der abertura, né?
Eu até brinco, às vezes, eu tinha um paciente que ele usava dreno. E a gente botou um apelido no dreno. E até hoje, de tanta gente conversar, pra gente tentar deixar as coisas mais leves, a gente chamou de Toby até hoje. Agora no andar, né, que eu estou no andar, eu boto, ó, o Toby, não esquece Toby, leva teu cachorrinho para um lado, para o outro, sabe? Eu acho que o conversar é uma coisa muito importante, desde o paciente estar sedado, que às vezes as pessoas me chamavam de maluca, né? Mas eu sempre conversei, qualquer coisa que eu ia fazer, eu conversava com o paciente, vou te virar para cá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Sempre conversei. Eu acho que o conversar é muito importante com o paciente, né? O conversar é tão importante, porque ele também é terapêutico. E não só para passar o tempo, né? Como eu falei que ali são 22 horas, né? Sem ter contato com os parentes, com os familiares, né? Contando com vocês. Mas tem momentos ali na UTI, e para qualquer pessoa que está doente, ou até mesmo para quem não sabe que está doente, como eu comecei lá no início da live falando, às vezes a gente está tão estressado, a gente está tão angustiado, a gente está tão triste, uma tristeza tão profunda, que a gente até pode estar um pouco depressivo, e o conversar, ele faz toda a diferença. Eu me lembro de uma situação, quando eu estava tentando sair da respiração mecânica para entrar no aire, que é a respiração mais próxima da respiração natural, que daí não é mais a máquina fazendo aquele movimento, né, por mim, é o meu pulmão trabalhando, ainda recebendo uma porção de oxigênio. Só que aquilo era muito cansativo, porque eu estava tentando fazer com que o meu pulmão voltasse a funcionar, porque ele tinha paralisado. Eu acho que eu falei para vocês que no início eu paralisei todo o sistema nervoso, então os meus músculos e os órgãos também paralisaram, tudo parou. E de repente tudo começou a voltar. E eu tinha uma máquina, o respirador, além de ter sido entubada no início, depois foi colocada tráqueo para poder respirar. E a respiração, então, eu não conseguia respirar. E quando foi saindo da traqueostomia da máquina do respirador, né, para entrar o aire, os primeiros 5 minutos, quando o fisioterapeuta chegava para colocar ali para mim, a doutora Gabriele, que foi a primeira também a chegar ali, fazer um teste, ver quanto tempo que eu aguentava. Por incrível que pareça, eu me lembro que os primeiros, que eu consegui 5 minutos de respiração no aire, tentando fazer meu pulmão funcionar. Foi tão cansativo, foi tão também estressante, porque eu precisava ficar 48 horas no aire para poder, então, ter a alta da UTI para ir para o quarto, porque eu já estava da doença autoimune bem, eu já estava curada, eu já estava realmente ainda precisando da alta da respiração para poder ir para o quarto, que hoje a gente vê muitas pessoas, né? Por que eu estou falando tudo isso com mais detalhes? Porque muitas pessoas hoje que estão com Covid, elas estão lá por causa da respiração. E nesse momento, quando eu tinha que colocar ali aqueles minutos, né, do aire, muitas vezes foi com a Tainá. A Tainá chegou ali e ela me olhava e conversava comigo e tentava de tudo que era maneira tentar me distrair. Até música a gente colocava. E às vezes não dava, Até eu chorava. Ia. Né? Era um momento realmente assim de, poxa, eu não Sim, consigo. Eu pedi assim, não dá mais, não consigo, chama para. Eu lembro que tu me olhava com esses olhinhos cheios d'água. Não consigo mais, Tainá. Vamos botar uma música, porque a música era como um refúgio para nós, né, Tati? A gente passava o dia todo, a tarde toda escutando uma música. E eu puxava assunto, a Tati me olhava, não consigo, te consegue, vamos lá, Tati, vamos. Para mim era um incentivo fazer a Tati melhorar e ir pro quarto, né? Aquelas 48 horas que a gente queria tanto, assim. E cada dia foi aumentando mais, né? Nenhum dia foi 5 minutos, não. Era 5, era 15, era 20 e assim foi, né? É incrível. Na conta qual foi a música que te marcou? Aqui tava na minha playlist lá, que eu pedia para botar muito, que era que me animava, que me dava força. Conta um pouquinho qual, e que depois tu me falou que tu continuou ouvindo fora do hospital. Essa música é linda, gente, eu amo, porque eu pedi para ela falar. Foi a música Sonda-me, né? Até hoje eu escuto, porque eu acho que aquilo ali foi um refúgio para Tati, para mim também é. Quando eu chego estressada do hospital, com tudo que isso está acontecendo, eu tomo meu banho, me deito e boto essa música. Eu acho que essa música, ela dá uma força, sabe? Te tira daquilo. Às vezes tu não consegue chegar em casa, não consegue conversar, não consegue fazer nada.
eu tenho um pouco de dificuldade de expressar alguns sentimentos, eu só boto essa música e me acalma, sabe? Veio todos os momentos bons, assim, e relaxa a alma. É uma coisa incrível essa música. Sonda-me, né, da Aline Barros. Eu, inclusive, depois eu fiz um vídeo que é Músicas que Alimentam, que eu botei lá no canal no YouTube, né, contando um pouco dessa história e falando sobre as músicas e de uma forma geral, né, que nem todas as músicas nos definem. Então, fica uma dica também quem quiser assistir depois lá, porque realmente a música ela tem o poder de fazer toda a diferença no ambiente, inclusive na gente, né, no nosso emocional. Porque nem toda a doença física, ela é só no corpo. Ela muitas vezes começa já na preocupação, no estresse, que vão gerando uma debilidade e uma fraqueza no nosso corpo. E, ao mesmo tempo, a música, uma conversa, um diálogo, eles vão então nos fortalecendo. Assim como a Vanessa, lá no início da live, ela falou sobre a questão de conversar com os pacientes, mesmo eles estando entubados, estando em coma, sedados, como é importante também a oração. A oração também faz toda a diferença para a gente poder sair dessa situação. E muitas vezes a gente conversou muito, né, a Tainá, no quarto, falando sobre coisas de Deus, falando sobre esse universo, né, cristão, falando de Cristo, falando de Jesus. E a gente começou a ter, então... Eu não sei nem como chegou a nossa conversa a isso, né? Deus faz umas coisas incríveis, tanto que todas as dúvidas que eu tinha, eu chegava na Tati. Ela, como ela usava traco, era difícil de entender. Ela não sei como é que eu conseguia entender tão bem para mim, para ela. Parecia que ela saía a voz para mim. Para mim era incrível. Todas as perguntas que eu tinha, ela tirava na hora, assim, minhas dúvidas. Tanto que a Tati sabe que a Tati é um dos meus incentivos de eu ter me batizado na igreja, de eu ter buscado mais a Deus. Ela sabe muito que ela foi muito importante para meu crescimento pessoal total, assim, sabe? Ô, minha linda. Eu fico muito feliz mesmo com o teu relato, né, por a gente ter se conhecido. Eu creio que realmente Deus une pessoas, né, Ele une, e eu fico muito feliz. E a Tainá tá lá no depoimento do livro também. Eu falei que eu tô escrevendo um livro, a Tainá tá lá no livro, né, falando, tem um depoimento dela. E eu fico muito feliz por ter aceitado aqui participar dessa live, desse momento aí. Muito grata mesmo. Vou te pedir para estar encerrando. Até o Instagram nos deu uns minutos a mais. Eu vou pedir para te deixar uma mensagem aí para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. Né? Aquilo que eu estou sentindo no teu coração, para a gente estar se despedindo aqui, dar um tchau para todos, mas deixar algo realmente que venha de Deus. É algo assim, ó, eu sempre digo, né? Nunca desista. Nunca, sempre procure, vai atrás, busque conhecimento, mas nunca desista daquilo que tu acha importante. Né? A Vanessa nunca desistiu de ti. E hoje tu tá aqui com a gente, conversando bem, então para mim, nunca desista de uma coisa que você acha importante para si. Né? Busque Deus, busque tudo. Sempre em frente. Tainá, obrigada, viu? Obrigada, eu te amo. Tenho muito carinho, muita gratidão pela tua vida, pela profissional linda que tu é, pela pessoa linda que tu é. Que Deus te abençoe e que feliz daqueles que têm acesso, né, ao teu cuidado, a estar contigo. Deus te abençoe, viu? Um abração apertado, amém. Tudo de bom. Beijo, beijo, beijo. Pra ti também, beijo. Pessoal, eu quero falar para vocês que a live da terça-feira que vem, as nossas convidadas são fisioterapeutas. São mulheres que trabalham nessa área e vão estar falando um pouco sobre o trabalho que não é só fisioterapeuta, por incrível que pareça, não é como muitos pensam, assim, é só exercício físico, é só massagem. Não, eles têm um trabalho muito forte, muito sério com a respiração e com o paciente, né? Eu tenho algumas queridas que me atendem aqui em casa, já fazem parte aqui da nossa rotina, né? Como eu falei ali da Marlise, que me deixou toda bonitona hoje aqui, para poder fazer a live. Eu digo que elas já são da família, né? Já almoçam aqui com a gente, já conversam, e elas vão estar então conosco na semana que vem. E quero agradecer a todos vocês que estão aqui participando da live. Estou muito feliz de ver meus alunos, pessoal do hospital, pessoas que entraram aqui. Quero agradecer a participação de vocês e pedir para que vocês deixem ali nos comentários, inclusive sugestões de temas
para as próximas lives e dizer para todos vocês que estão nos ouvindo, você é sim um agente transformador do mundo ao seu redor, aonde você está. Não fique esperando que o outro mude. Você, com seu cuidado, com seu amor, com seu carinho, você pode sim ser um agente transformador de tudo que está acontecendo ao teu redor. Se você se dedicar, se você servir, se você estiver com o coração grato e estar lá abrindo e estendendo a mão para ajudar outra pessoa, você com certeza vai fazer a diferença na vida de quem você vai estar ajudando, e aquela pessoa com aquela gratidão, com aquele carinho, vai passar isso adiante, a gente vai seguir numa corrente do bem, e um ajudando o outro, um cuidando do outro. E eu agradeço muito a todos vocês que participaram hoje aqui da live, fico muito feliz, eu amo ver esses coraçõezinhos subindo, agradeço, e peço que Deus cuide de cada um. Olha, Tati, tiveste muitos anjos ao teu redor na UTI. Tive sim, muitos, tia, muitos mesmo. Queria poder citar todos, né, apresentar para vocês aí, aos pouquinhos a gente vai citando e apresentando, mas eu creio muito assim, que todos os profissionais da área da saúde e os familiares que se dedicam para estar cuidando de alguém, como eu falei, nem todos estão só lá na UTI, no lugar físico, né? Muitos, às vezes, estão em casa, enfermos, e são cuidados por profissionais da saúde e por nós, por pessoas que estão aqui, familiares, amigos, parentes. Hoje em dia, só para... Pessoal, abre agora o teu ouvido, abre teu coração aí para essa frase. Nós estamos vivendo um tempo de distanciamento físico, mas não de distanciamento social. Nós precisamos interagir, nós precisamos conversar uns com os outros, nós precisamos trocar mensagens, nós precisamos fazer videochamada, nós precisamos participar de live, porque isso é, sim, a gente está num relacionamento, a gente poder também estar trabalhando a nossa saúde emocional e a nossa saúde espiritual com Deus, com Jesus Cristo e com uns com os outros. Nós precisamos disso. Tá bom? Fica aí, então, o meu beijo, o meu carinho, minha gratidão por vocês que estão nos acompanhando. Tá? E depois, quem puder dar um retorno, a gente fica sempre muito grato. Deus os abençoe e até a próxima terça-feira com Eis-me Aqui Mulher, mais uma live. Deus abençoe a todos. Beijo. Tchau.